Oi rapaziada, tranquilidade? Seguinte, no vídeo de hoje vou mostrar como eu interpreto a famosa frase usada pelos maiores sites geeks e a grande parte dos otakus de animes e wix, que é a frase, abre aspas, ela escolheu morrer pelas mãos daquele que ela amava, tudo para proteger a folha, fecha aspas. As pessoas usam essa frase isolada como uma, entre aspas, verdade absoluta definitiva de confirmação irrefutável de que Rin morreu nas mãos de Kakashi porque o amava romanticamente. Fecha aspas. Hoje eu vou mostrar que esse argumento não é apenas frágil, como também é facilmente refutável. Aprendi a ler mangá há muito tempo, e a forma que aprendi mostra os significados por trás de cada balão e tipo de fala de um mangá. O mangá não se lê apenas da direita para a esquerda, isso aí é apenas o básico. É preciso saber interpretar as páginas também e o tipo de frase em cada contexto dentro de seus próprios contextos. O que geralmente as pessoas fazem é tirar uma frase isolada do contexto, descontextualizar e dizer que é uma verdade absoluta, pois, entre aspas, está explícito no mangá. Mas não é assim que se afirma coisas, entre aspas, baseadas no mangá. É preciso montar um grande quebra-cabeças antes de sair acreditando em mini artigos de Critical Hits, artes de Pinterest e também de Wikipedia. Primeiro, vamos analisar três partes do mangá diferentes: o capítulo 425, o 590 e o 629. O que temos nesses três exemplos? Primeiro, no 425 vemos a, entre aspas, morte do Kakashi após lutar contra o Pain. Nesta página, o que podemos notar aqui? A página tem fundo preto. Fundo preto significa que o personagem está literalmente lembrando de seu passado de forma neutra. Noutras palavras, sem interpretação enviesada em cima. Outra característica é o texto solto na tela, indicando que o personagem não está verbalizando aquelas palavras, e sim está pensando naquilo, ou seja, são os pensamentos do personagem em cima de seu passado cru e as lembranças de seu time. No capítulo 590, o que nós temos? Nós temos a revelação do Itachi ao Sasuke em relação à parte dele no massacre do clã Uchiha. Não é a verdade por inteira, é apenas o ponto de vista do Itachi. E as características? As mesmas, página preta mais texto solto na tela. O personagem está mostrando de forma neutra o passado literal como ele realmente foi. Mas a diferença aqui é que há balões de fala entre os personagens, nos dando um entendimento maior da situação. No capítulo 629, o que nós temos? Nós temos Obito e Kakashi dentro da dimensão do Kamui, com Obito mostrando a morte da Rin. Mas diferente dos capítulos 525 e 590, esse daqui tem um diferencial que muda tudo. Obito se lembra da morte dela, entretanto, as características mudam. Primeiro temos a mudança da cor da página. Ao invés de ser preta, o fundo da página é cinza. Página cinza quer dizer que o personagem está se lembrando de um evento do passado, mas tirando conclusões em cima daquilo que ele entendeu que aconteceu. Ou seja, não é o contexto puro dos fatos, e sim o puro achismo do personagem em relação a algum evento. O contexto puro dos fatos só vai aparecer depois. Além disso, temos texto solto na tela, indicando a narração mental dos achismos do Obito em relação à morte dela. A morte dela aparece em três partes diferentes do mangá, uma de forma neutra, outra de forma enviesada e descontextualizada, e por fim, a parte explicada pelo Madara. Entre os capítulos 604 e 606, nós vemos Kakashi matando a Rin, Obito vendo tudo e o massacre que ele fez após vê-la morrer. É possível ver também a página preta, balões de fala normais, balões de grito e texto solto na tela, ou seja, o mesmo tipo de página do capítulo 590, o passado puro. No 629, nós vemos um personagem que dizia que, entre aspas, sempre soube de tudo, quando posteriormente nós descobrimos que ele não sabia de tudo. Ele fez a sua própria interpretação pessoal da morte dela, em sua própria cabeça perturbada, sem nem querer investigar ao certo o que tinha acontecido por trás dos panos. Ele sabia apenas o que ele tinha visto e tirado conclusões em cima dos sentimentos dela, ou seja, ele literalmente tirou isso da cabeça dele, sendo que ele nem sabia como estava o relacionamento deles depois de sua suposta morte. E, além disso tudo, não existe nenhuma outra fonte, fora as palavras de um homem com a mentalidade toda fodida e manipulada, que nos informe que Rin morreu pelas mãos do Kakashi porque o amava romanticamente. A única fonte, entre aspas, que é usada para afirmar isso são as palavras quebradas, distorcidas, problemáticas e sabotadas de um homem manipulado. Então, nós temos a página cinza indicando as lembranças de um evento do passado,
a partir da explicação e ponto de vista de um determinado personagem, e neste caso, um personagem que achava que sabia de tudo, quando na verdade ele nunca soube de nada. E também temos o texto solto na tela, onde vemos a explicação do Obito a respeito de seus achismos da morte dela. E agora vamos pular para o capítulo 675, onde nós descobrimos o que realmente aconteceu com ela, pois dessa vez quem nos revela os fatos da forma como realmente foi é o Uchiha Madara. Olha a inspiração do Obito quando ele realmente achava que, entre aspas, sabia de tudo no 629, e agora sua cara de cu no capítulo 675. Só fica com cara de surpreso quem realmente foi surpreendido com alguém ou alguma coisa. Se o Obito sabia realmente de tudo, então por que ficar surpreso após as palavras do Madara? Ué, ele já não sabia de toda a verdade? Pois é, não, ele não sabia. Mas ao invés do Madara dizer, entre aspas, ela morreu nas mãos daquele que ela amava, ou algo semelhante, não. Ele fala, entre aspas, aquela garota morrer pelas mãos do Kakashi foi perfeito, falando sobre os sentimentos do Obito pela Rin, na qual o Madara já sabia quais eram, e também falando dos sentimentos do Obito em relação ao Kakashi, na qual ele sabia que ele o considerava um amigo. Então, o julgamento do Madara em relação às relações do Obito tanto com a Rin quanto com Kakashi foram baseadas em fatos, enquanto o julgamento do Obito em relação à morte da Rin pelas mãos de Kakashi foram baseadas em achismos desconectados da realidade. Rin escolheu morrer nas mãos do Kakashi porque ela não teve escolha. Ela havia pedido para ele matá-la, e ela só não se matou porque o selo das marionetes estava selado no coração dela, e isso a impedia que ela se matasse por conta própria. E Kakashi também havia negado seu pedido, dizendo que ele havia prometido para Obito que iria protegê-la. Tanto Obito quanto Rin removeram o selo da mesma forma. Noutras palavras, não existe nenhuma fonte que comprove as palavras distorcidas do Obito, apenas aquela parte isolada do mangá. Por isso que é tolice usar a frase, abre aspas, ela escolheu morrer nas mãos daquele que ela amava, fecha aspas, para afirmar o suposto romantismo da Rin em relação ao Kakashi, pois posteriormente nós vemos quem a Rin escolheu amar de verdade, o Uchiha Obito.
Então, vendo como é fácil refutar os idiotas que tiram as coisas de contexto para tentarem confirmar suas próprias fanfics, pois é, agora você já sabe como entender as cenas dentro de seus contextos. Além disso, depois que Rin foi rejeitada pelo Kakashi no capítulo 244, perceba que, no anime, a relação deles permanece apenas como companheiros. Diferente de Sakura e Sasuke, Rin não tenta incessantemente se aproximar, beijar, namorar ou casar com Kakashi. Ela simplesmente está presente para ele e para o Gai como uma companheira de time e não como uma possível namorada. Kakashi nem estava cogitando namorar com ela. A única coisa na qual ele estava cogitando era apenas de protegê-la. Outro momento que mostra que Kakashi estava tranquilo em relação ao Obito acabar ficando com a Rin é no capítulo 691, onde ambos se despedem e Obito fala que Rin estava esperando por ele, e Kakashi não responde outra coisa que não fosse, entre aspas, já arrumou uma desculpa por ter chegado atrasado? E Obito responde, entre aspas, eu avisei pra ela que eu vinha te salvar, então está tudo bem. Em momento nenhum, tanto dos capítulos 687 e 688, quanto do 691, nem Kakashi nem a Rin demonstraram interesse em querer rever um ao outro ou, entre aspas, declarar seu amor um ao outro. Rin diz que ela estava esperando especificamente pelo Obito, ela não menciona Kakashi em momento nenhum. E quando o Kakashi pensa na Rin no capítulo 686, ele não fala como se ele tivesse sentimentos românticos por ela ou quisesse ter um momento a sós com ela. Ele fala, entre aspas, logo eu e Obito estaremos aí e poderemos falar um com o outro novamente. Ou seja, tanto em sua primeira morte quanto em sua quase segunda morte, ele pensa na Rin apenas como sua companheira de time, uma amiga, e a Rin esperava apenas pelo Obito para passar toda a eternidade e amá-lo para sempre. Enquanto Kakashi aceitou isso de boas depois que ele foi ajudado pelo Obito. Bom, então é isso, rapaziada. Espero ter esclarecido os fatos para vocês. No final, a Rin escolheu amar o Obito e ficou plenamente satisfeita com ele, e conseguiu seguir em frente, e Kakashi ficou tranquilo em relação a isso. No final, terminou com o Obi-Rin. Além disso, só fica preso no purgatório quem está profundamente arrependido por alguma coisa e não conseguiu seguir em frente até concluir aquilo que ficou pendente. Mas uma coisa é fato, alguma coisa mudou dentro dela. Após isso, quem assistiu o anime ou leu o mangá já sabe que Madara sequestrou a Rin, manipulou os ninjas de Kirigakure, onde Madara implantou o Sambi dentro dela e ainda colocou um selo no coração de Rin. E ela se aproveitou do momento em que Kakashi iria atacar o ninja inimigo, e ele atingiu com seu Chidori nela, sendo tudo aquilo planejado e calculado por Madara. Tudo para corromper o Obito. No entanto, Rin não conseguiu seguir em frente. Ela estava esperando no purgatório o tempo todo, observando a vida de Obito. Ela afirma no capítulo 687 que ela estava o vigiando o tempo todo e que ela estava esperando por ele. Talvez no tempo em que Rin esteve no purgatório, seus sentimentos por Kakashi e Obito mudaram drasticamente, amadurecendo emocionalmente, passando a nutrir amor e paixão por Obito Uchiha, e o escolheu para ser seu par pela eternidade, o que indica que Rin não estava esperando por Kakashi também. E o fato de Rin saber que Kakashi também estava vivo e não mencionar seu nome em momento nenhum, e sua ansiedade em cruzar para a eternidade com Obito, evidencia a sua mudança de sentimentos. Da mesma forma que ela decidiu se matar nas mãos de Kakashi, ela também decidiu esperar pelo Obito para passar a eternidade juntos. Então, durante o tempo em que ela esteve no purgatório, talvez ela tenha deixado seu crush pelo Kakashi de lado e passando a amar Obito. Nisso, nós podemos concluir que em vida, Rin nutriu uma paixão infantil por Kakashi, mas na morte ela decidiu amar Obito e escolhê-lo não apenas como seu amor, mas também como seu companheiro na vida após a morte pela eternidade. No caso de Kakashi, quando ele morreu, seu arrependimento de não ter conseguido proteger a Rin o levou para o purgatório, mas quem ele encontrou lá esperando por ele foi Sakumo, seu pai, que estava arrependido de tê-lo deixado sozinho. O amor entre pai e filho levou ambos a se reencontrarem, enquanto Rin, quando morreu, seu arrependimento foi de não ter correspondido ao Obito antes e perdido a oportunidade, o que a levou a ficar presa no purgatório. No entanto, quando Obito morreu, lá estava ela esperando apenas por ele num fundo rosa, indicando o romance. Este vídeo serve para refutar a wiki gringa da Rin, Obito e Kakashi. Uma determinada imagem no Pinterest, que usou essa famosa frase numa imagem da Rin morrendo nas mãos do Kakashi afirmando isso, e também as páginas que falam dos sentimentos da Rin pelo Obito do site Critical Hits, cujo título é Afinal, Rin gostava ou não de Obito em Naruto Shippuden? O site do Critical Hits
Eles apenas fizeram um mini artigo falando sobre isso, sem apontar evidência nenhuma e apenas afirmando que não, tendo nada como embasamento. E também serve para desmentir músicas como a do Kakashi do 7 Minutos, a da Rin, da Babits e tantas outras músicas que vivem repetindo as mesmas falácias há anos. E de tanto repetirem as mesmas falácias e replicarem em todos os lugares da internet possíveis, acabou se tornando uma, entre aspas, verdade social. Querer imputar essa falsa interpretação descontextualizada e não explicada. Enfim, esse vídeo quebra também até mesmo parte da letra do Kakashi do Taos, onde ele diz, entre aspas, matei com as próprias mãos a pessoa que me amava, sendo que no quarto da Tabuki da Rin, diz que ela amava ambos os seus companheiros de time, o que significa que essa interpretação, quem espalha, são os próprios fãs. Infelizmente, ninguém se preocupa em desmentir essas bobagens, e para quem já tem a tendência em acreditar em fake news, cair nesse tipo de bobagem é fácil, principalmente se você não tiver o contexto de nada e julgar a situação apenas por uma das partes ou tendo como base alguma música tendenciosa dessas. Literalmente, a única letra não mentirosa da Rin é do Ishida e da Nath. De resto, esqueçam, pois todas falam a mesmíssima coisa, tendo embasamento em falácias e distorções do anime. Não mexa com quem realmente entende. Checkmate.